Bom dia então, pessoal. Eu vou fazer aqui uma exposição. O tema que a gente vai tratar é a história da frente única, né? Então, vou fazer uma exposição sobre isso, aí acho que depois abrir para um debate, perguntas, questões que foram levantadas e tal, a gente vê exatamente a forma de tratar depois, tá? Mas o tema é esse, a história da frente única, né? A gente trata muito desse tema, mas são poucas vezes em que a gente se debruça a saber exatamente de onde esse termo saiu, por que ele existe, como é que foi o histórico da questão, isso pode nos ajudar um pouco, tá? Antes disso, algumas questões sobre metodologia em geral e como a gente vai se aproximar do problema, tá? A história, para nós, não é um modelo a ser seguido. Ela não... Quando a gente analisa a história, e a gente analisa a história em busca de respostas também, a gente não busca as respostas precisas exatamente para o que está acontecendo hoje. Porque as perguntas colocadas pelo presente nunca são exatamente igual às perguntas colocadas pelo passado, né? Nós olhamos para o passado em busca fundamentalmente de referências gerais, né? Referências metodológicas, referências teóricas, exemplos que possam nos servir para nós elaborarmos as respostas para as nossas perguntas, que são diferentes das perguntas que estavam colocadas para Lenin, para Trotsky, para os bolcheviques, para Marx, etc. Tá? Essa é a primeira coisa, né? Então, nós não estamos dizendo que, porque a gente vai aqui fazer uma análise histórica, tudo exatamente como aconteceu deve se repetir e todas as respostas que foram dadas devem ser dadas exatamente igual. Porque se fosse isso, não haveria necessidade de debate histórico. A história seria algo pronto, seria um manual que a gente sistematiza, e pronto, não haveria necessidade de debate, nada disso, né? Isso não é marxismo, né? Isso é dogmatismo. Então nós olhamos com outro espírito, né? Então a primeira coisa é a gente encarar esse debate aqui de maneira não dogmática, né? E talvez um pouco diferente do que a gente às vezes encarava no passado, quando a gente analisava, quando estava principalmente o pessoal que vem do PSTU lembra, quando a gente estava no PSTU analisava o passado como uma receita, e tudo aquilo que foi dito no passado deveria necessariamente ser repetido no presente. O que não quer dizer que não seja importante olhar para o passado e buscar as respostas, né? Buscar parâmetros para análise dos problemas que estão colocados para a gente no presente. Bom, isso é uma questão de metodologia geral para a gente se orientar no debate. Bibliografia. Para quem estiver interessado depois em se aprofundar no assunto, tá? Eu tomei uma bibliografia básica para essa questão, que é, em primeiro lugar, a História da Internacional Comunista, do Pierre Brouet. São aqueles dois livros pesados, de 2 tomos super pesados que tem. Aqueles livros são muito bons. Eu não sei se eles ainda estão disponíveis à venda aí, talvez no site da Sandra, mas eles são muito bons, não para você ler de cabo a rabo, não é necessário que você compre e leia, se sente e só se levante depois de ler, mas para todo mundo ter como questões. Ali é praticamente uma enciclopédia sobre a história do marxismo ao longo do século XX. Então é interessante ter esse livro, História da Internacional Comunista, do Pierre Brouet, 2 tomos. Existe também a História do Marxismo, do Eric Hobsbawm, organizado pelo Eric Hobsbawm, que aí deve ser, eu acho que uns 12 tomos, tá? Sobre períodos históricos distintos e tal, então eu tomei esse livro também. Depois tem um que é um clássico muito importante, que é Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, do Trotsky, que são uma coletânea de artigos que Trotsky escreveu quando surgiu o fascismo, quando o fascismo adquiriu força política decisiva na Alemanha, e ele trata de tentar armar o Partido Comunista Alemão e a Internacional Comunista para a luta contra o fascismo, então esse livro também, tá? E as famosas teses sobre a unidade da Frente Proletária, que são as teses adotadas no 4º Congresso da 4ª Internacional, que são efetivamente são as teses que sintetizaram a Frente Única, as teses em que você pode encontrar finalmente ali sistematizado o que é a Frente Única. É a primeira vez que a Internacional Comunista adotou uma resolução de Frente Única, tá? Então, esses 4 materiais são os materiais básicos, mais elementares, para a gente trabalhar essa questão. A estrutura da exposição que eu vou fazer é a seguinte. Primeiro, a gente vai ter uma parte mais longa, que é o próprio surgimento da Frente Única, tá? Então, realmente, a história da questão, a história da ideia,
como a ideia surgiu, como ela foi se desenvolvendo, suas características. Depois eu vou fazer um breve comentário sobre a Frente Única na Rússia, porque ela é um tema interessante. É a primeira vez, digamos, Trotsky toma esse exemplo russo para argumentar a necessidade da aplicação da Frente Única na própria Alemanha. Então nós vamos tomar o exemplo russo também como um parâmetro. E por último, queria fazer alguns comentários, não sei se isso foi tocado ontem, alguns comentários sobre o plano da Frente Única na tradição da nossa corrente. Tá? O plano da relação entre Frente Única e unidade de ação, então também alguns comentários sobre isso. Tá? Bom, vamos lá. Surgimento da Frente Única. A Frente Única, ela, se a gente espremesse assim, o conceito da Frente Única, da onde surgiu, qual é a essência, o fundamento básico da Frente Única? A Frente Única tem dois fundamentos. O primeiro é a divisão objetiva dos trabalhadores na época imperialista. Então, por que existe a Frente Única? A Frente Única existe porque os trabalhadores estão divididos. Eles estão divididos do ponto de vista das suas organizações políticas, o que é reflexo do ponto de vista da sua divisão mais subjetiva, do ponto de vista da sua divisão do nível de consciência, da divisão da sua organização sindical. Isso se reflete em uma divisão política. Né? À medida que o tempo passa, isso a gente observa ao longo do século XX e também no século XXI, os trabalhadores, a classe trabalhadora se torna mais complexa, os fenômenos da sua consciência se tornam mais complexos e ela se torna cada vez mais dividida. Essa divisão objetiva da classe trabalhadora em correntes políticas é um dos fundamentos da Frente Única. A Frente Única existe porque os trabalhadores estão divididos. Segundo fundamento, e isso forma o pilar básico também junto com a divisão objetiva, é que a Frente Única existe por causa de uma determinada correlação de forças. Então ela é fruto de uma determinada situação política na luta de classe e que obriga os trabalhadores a aplicarem a política da Frente Única. O que quer dizer exatamente cada um desses elementos? A divisão objetiva da classe trabalhadora na época imperialista. O que quer dizer isso? Como a gente, talvez, alguns de vocês já tenham visto, já tenham lido sobre isso, a gente trabalha em alguns cursos também, até 1914, portanto, há mais de 100 anos atrás, o movimento operário estava essencialmente unificado. Não poderíamos dizer que ele era homogêneo, mas ele estava unificado, basicamente em torno de uma corrente chamada, uma corrente revolucionária, chamada social-democracia. Essa era a situação elementar do movimento operário até 1914. Em 1914, por causa da Primeira Guerra Mundial, esse movimento operário que estava fundamentalmente unificado, ele se rompe em duas correntes fundamentais. Duas correntes fundamentais. Uma corrente oportunista, que é basicamente a maioria, poderíamos dizer, a maioria da corrente social-democrata que existe até então, se configura como uma corrente oportunista que nos principais países imperialistas, é o início da Primeira Guerra Mundial, se vocês lembram, vota a favor dos créditos de guerra, portanto vota a favor de que os trabalhadores se matem uns aos outros na guerra imperialista, e justamente em função dessa traição surge uma nova corrente que busca manter a tradição revolucionária do movimento operário, que é a corrente comunista. Então essa é a situação que se configura com o início da Primeira Guerra Mundial, com a traição da social-democracia europeia, né? Principalmente a social-democracia alemã. Então, se o movimento operário estava unificado, isso quer dizer que até 1914, pelo menos com a importância que teve até depois disso, não estava colocado politicamente o problema da unidade da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora já estava unificada, objetivamente já estava unificada em uma grande corrente, uma corrente heterogênea, repito, mas era uma grande corrente do movimento operário. Então não havia o problema da unidade, esse problema não existia com o peso que existiu depois, até 1914. Então isso por um lado. Por outro lado, isso em 1914 o movimento, portanto, se divide. Em 1917 triunfa a Revolução Russa.
Com o triunfo da Revolução Russa, se abre uma situação política em que é caracterizada por uma grande e poderosa ofensiva da classe trabalhadora. Portanto, uma situação política de ofensiva da classe trabalhadora contra a burguesia que estava na defensiva. Então, depois da Revolução Russa, esse problema da unidade também não foi colocado, porque havia uma ofensiva da classe trabalhadora. Lembrem, os dois pilares. A classe está dividida em uma determinada situação política. Por que não estava colocado? Porque a classe operária estava unida até 1914 e depois de 1917 se abre um período de ofensiva da classe trabalhadora. Portanto, esse problema da unidade da classe também não estava colocado. Se tratava de organizar o setor revolucionário da classe e tomar o poder em uma série de países. Tomar o poder na Alemanha. Houve uma revolução em 1918 na Alemanha, tomar o poder na Hungria, se tomou o poder na Hungria durante um certo período, era uma situação de ofensiva, em que os comunistas, os revolucionários do movimento operário, queriam organizar as suas fileiras e tomar o poder, fazer os operários, convencer os operários a seguir o exemplo da Revolução Russa. Então não estava colocado o problema da Frente Única nesse momento. A partir de 1920 a situação começa a mudar. Há uma mudança na correlação de forças, e isso determina o surgimento da política de frente única. Então, o que muda na correlação de forças? A partir de 1920, o capitalismo se estabiliza, passa esse momento de quase que um certo colapso das forças capitalistas, que estavam tentando se defender da classe trabalhadora, eles conseguem se defender, se estabiliza e inclusive passa a ofensiva contra o movimento operário. Então, a partir de 1920, começa uma ofensiva capitalista, burguesa, contra o movimento operário. É nesse momento que se combinam pela primeira vez na história esses dois elementos que não estavam combinados, eles andavam separados. A divisão da classe trabalhadora em uma situação defensiva. Pela primeira vez isso surge em 1920. Então, esse é o esquema. Se nós tivéssemos que reduzir um esquema ao surgimento da Frente Única, a gente poderia dizer que a Frente Única surge por causa da divisão e por causa de uma situação defensiva da classe trabalhadora. Onde esses dois elementos estão presentes, existe a necessidade objetiva da Frente Única. Basicamente esse é o esquema. Esse esquema ele não responde todas as nossas perguntas, ele não é uma chave mestra que vai resolver todas as nossas questões políticas, mas ele vai dar um norte fundamental para a gente trabalhar a partir daí. De fato, a gente vai ver, existe um problema teórico colocado, porque depois a gente vai ver que durante a Revolução Russa, que era um momento revolucionário, houve Frente Única também. A gente vai ver isso um pouco depois, mas isso é uma coisa que a gente vai tratar à parte, né? Então, na sua forma moderna, uma coisa que houve, digamos assim, uma pré-história da Frente Única na Revolução Russa. A Frente Única moderna, tal como nós a conhecemos hoje, ela surge na Alemanha em janeiro de 1921. Portanto, logo depois da abertura dessa nova situação política, ela surge na sua face moderna, como nós a conhecemos. Um dirigente do Partido Comunista Alemão chamado Paul Levi, ele vendo a situação defensiva, a Revolução Alemã havia sido derrotada 2 anos antes, ele vendo que é uma situação defensiva, vendo que é uma ofensiva sobre a classe trabalhadora, ele tem uma ideia muito simples, mas uma ideia muito interessante, sendo membro do Partido Comunista. Ele resolve escrever uma carta aberta às organizações dos metalúrgicos social-democratas da Alemanha. Você vê, é uma coisa muito simples, né? Mas ninguém tinha tido essa ideia até então. Escreve uma carta aberta. O que diz nessa carta aberta? Nessa carta aberta, ele reafirma uma série de divergências que os comunistas têm com os social-democratas, uma série de divergências estratégicas, divergências de organização, etc. e tal. Não esconde as suas divergências, expõe elas abertamente, sinceramente, e diz: porém, no atual momento, a defesa das condições de vida dos trabalhadores estão acima dessas divergências. E a situação política exige que nós, trabalhadores de todas as correntes políticas, nos unamos para nos defendermos desses ataques. Essa é a ideia da carta aberta. Muito simples, essa carta aberta. Tá? Então ele escreve assim, vou citar literalmente, tá? Ele diz: desde hoje,
O Partido Comunista Alemão Unificado, VKPD, se dirige a todas as organizações proletárias. Ele quer dizer fundamentalmente as organizações social-democratas, né? Se dirige a todas as organizações proletárias do Reich e as massas agrupadas em torno delas. Olha que conceito interessante. As organizações, portanto as direções, e as massas agrupadas em torno dela. Portanto, a Frente Única surge como um chamado às direções e às bases. Não é um acordo de cúpula e não é uma tentativa de diretamente fazer com que as massas rompam com as suas direções. É um chamado às direções e às bases. Agrupadas em torno delas, chamando-as a proclamar nas assembleias sua vontade de se defender juntas contra o capitalismo e a reação de defender em comum seus interesses. Só isso. Esse é o espírito da carta que ele escreve. Então, uma ideia muito simples. A unidade de toda a classe para a luta defensiva. Nada mais do que isso. Qual foi o resultado dessa carta aberta? Foi um fracasso total. Porque a social-democracia não aceitou o chamado. Então, os sociais-democratas, que eram os destinatários do chamado, não aceitaram, rejeitaram o chamado. E no interior do VKPB, do Partido Comunista Alemão Unificado, essa política do Paul Levy foi qualificada de oportunista. Ela foi classificada como uma capitulação à social-democracia. E essa política foi condenada pela direção do Partido Comunista. Então ela foi, digamos assim, no primeiro momento ela foi descartada. Ela teria sido um erro oportunista desse camarada Paul Levy. E essa política foi condenada. Então ela foi um fracasso. Ela foi condenada dentro do Partido Comunista e foi condenada também dentro da Internacional. A Internacional já existia naquele momento, né? Ela fundada, a Internacional Comunista já existia, ela foi fundada em 19. A Internacional Comunista também condenou a carta dele como um desvio oportunista. Tá? Predominava na Internacional Comunista a chamada teoria da ofensiva. Essa é uma teoria muito interessante. A teoria da ofensiva dizia que a Revolução Russa havia aberto não somente a época das revoluções socialistas. A teoria da ofensiva dizia que a Revolução Russa havia aberto uma situação política que só seria fechada com a vitória definitiva de toda a revolução a nível proletário, em nível mundial. Então era uma teoria que dizia que a partir da Revolução Russa as massas tinham entrado numa ofensiva e não descansariam dessa ofensiva até tomarem o poder no mundo inteiro. Teoria da ofensiva, guardem bem esse termo, que ele é muito importante, né? Era uma teoria que igualava crise econômica com reação por parte do movimento operário. Uma teoria que dizia assim: sempre que há crise econômica, as massas vão reagir, vão lutar. Parece familiar? Não, não sei. Não sei, mas a teoria da ofensiva dizia isso. Não pode comparar com nada do presente, tá? Não esqueça que a gente está estudando a história. Então, era uma teoria que dizia o seguinte: causas objetivas levam necessariamente a reações subjetivas. Então, crise econômica igual a luta. Sempre é assim? Bom, a teoria da ofensiva dizia que era. Então, era uma teoria que confundia os ritmos da história com os ritmos da política. Ok. Houve uma exceção importante dentro da Internacional. Foi uma quase exceção. Lenin demonstrou simpatias com a carta aberta. Por enquanto, nada mais do que isso. Ele demonstrou simpatias. Ele não achava que a carta aberta tinha sido uma capitulação tão vergonhosa do Paul Levy. Ele achava que, talvez, quem sabe, sob certas condições, fosse uma política correta, de fato, talvez chamar a unidade com os operários social-democratas. Também ficou um pouco por aí. Esse tema não se desenvolveu muito, a carta no final foi condenada na Terceira Internacional. Lenin não fez uma grande luta política pela sua posição, mas demonstrou uma certa simpatia.
Interessante, um parênteses, o que aconteceu com Paul Levy depois? Paul Levy era um camarada muito interessante, porque ele escreve essa carta aberta em janeiro de 1921. Em março de 1921, portanto 2 meses depois, acontece na Alemanha a chamada Ação de Março. O que é a Ação de Março? A Ação de Março, como o próprio disse, foi uma ação organizada pelo próprio Partido Comunista. Basicamente foi uma ação insurrecional ultra-esquerdista, que não tinha nada a ver com a correlação de forças naquele momento, onde o Partido Comunista lidera uma insurreição que é fracassada. Lidera, organiza, impulsiona uma insurreição que é fracassada. E essa tentativa fracassada de insurreição fica sendo conhecida como Ação de Março. O que Paul Levy faz? Ele não somente é contra a Ação de Março, como ele, ao ela fracassar e ao se fazer o balanço da Ação de Março, ele estava tão convencido e achava tão importante fazer um balanço aprofundado dessa ação, porque o Partido Comunista Alemão estava, na verdade, fazendo um balanço superficial, dizendo que havia condições subjetivas e que era necessária, etc, etc. Um balanço superficial. E o Paul Levy achava muito importante marcar os erros do partido. Ele estava tão convencido dessa política que ele rompe a disciplina do partido e escreve um livrinho, né, um balanço público sobre a Ação de Março, condenando a política ultra-esquerdista do Partido Comunista. E ele é expulso do Partido Comunista por isso, né? Não exatamente pela sua posição, porque a sua posição era legítima, mas por fazer um balanço, por romper a disciplina do partido e fazer um balanço público. Lenin intervém no debate, ele tenta mediar as questões, tenta convencer o Paul Levy a não fazer um balanço público, a fazer um balanço unicamente interno, mas não convence o Paul Levy. O Paul Levy faz o balanço, publica o seu livrinho, e em função da publicação do seu livro ele é expulso do Partido Comunista. É interessante, vou fazer uma citação do Lenin aqui, que ele escreve sobre essa questão, né? Então ele diz: o camarada Levy escreverá, ele fala isso um pouco antes da publicação, escreverá uma brochura. É, ao meu ver, um grande erro. Por que não esperar? Em 1º de junho haverá um congresso aqui, está se referindo ao 3º Congresso da Internacional Comunista. Por que não uma conversa privada aqui antes do congresso? Sem polêmica pública, sem renúncias e sem brochuras sobre divergências. Temos tão poucas forças experimentadas que, de minha parte, me oponho a que os camaradas renunciem, etc. Fazer todo o possível e mesmo o impossível, mas custe o que custar, evitar as renúncias e não agravar as divergências. O que é interessante observar nessa carta do Lenin? Lenin não diz se está a favor ou contra o balanço do Paul Levy. O que ele diz é que não deve ser publicado. Vamos primeiro fazer o debate interno entre nós, e então a gente vai ver o que vai fazer. Isso é muito interessante, porque demonstra também aqui uma certa simpatia com a posição de Paul Levy, porque ele se recusa a condenar de antemão o conteúdo da posição do Paul Levy. Ele só diz que não deve publicar. Vamos primeiro fazer o balanço entre nós, e depois a gente vê. Então é nesse contexto, no contexto de derrota da Ação de Março, de expulsão do Paul Levy, que era um grande que foi o autor da carta aberta, que era o autor desse balanço público que condenava o ultraesquerdismo do Partido Comunista, é nesse contexto que ocorre o 3º Congresso da Internacional Comunista, em 1921. Né? O que é interessante sobre esse congresso? Esse congresso, ele não adota a carta aberta como política, não adota. Ele segue condenando a carta aberta como uma capitulação. Mas há uma pequena mudança na posição da Internacional. Não uma pequena mudança, na verdade é uma mudança muito importante. Não é ainda total, mas é uma mudança importante. Esse congresso, ele muda a palavra de ordem da Internacional Comunista e adota a palavra de ordem de as massas. As craseado, né? Para as massas, em direção às massas. Por que isso é importante? Que mudança importante é essa? Ou seja, ao adotar a palavra de ordem de as massas, a Internacional Comunista admite, e isso é um fato muito importante, ela admite que os partidos comunistas que acabaram de romper, eu falei, a ruptura aconteceu em 1914, não estamos falando em 1921, são 7 anos.
É uma ruptura relativamente recente. Ela admite, portanto, através dessa palavra de ordem, que os partidos comunistas ainda são a minoria da classe trabalhadora, que eles precisam ainda conquistar a confiança das massas, eles precisam conquistar as massas e chegar até as massas antes da ofensiva revolucionária. Isso é muito importante, porque a teoria da ofensiva não dizia isso. A teoria da ofensiva dizia que nós tínhamos que organizar as massas para tomar o poder, que era uma política direta de tomada do poder, de organização da insurreição. Então isso muda com o terceiro Congresso Internacional. Isso já é uma vitória de Lenin. A Internacional admite, portanto, que é preciso organizar o trabalho de propaganda e agitação. É inclusive importante fazer propaganda, portanto fazer palestra, publicar jornais, publicar revistas, fazer debates, etc. E fazer agitação da preparação da luta pelo poder. Ou seja, a Internacional Comunista dá um passo atrás. Da luta pelo poder à luta pelas massas. É um passo atrás, não é um passo adiante. Em uma carta para Zinoviev, que é o presidente da Internacional Comunista nesse momento, Lenin admite pela primeira vez simpatia pela carta aberta, pelo conteúdo da carta aberta. Admite claramente concordar. Ele diz o seguinte, Lenin para Zinoviev, abre aspas: a carta aberta é uma iniciativa política exemplar. É absolutamente necessário apoiá-la. Então já passou de simpatia para é necessário apoiá-la. Exemplar porque é o primeiro método prático visando conquistar a maioria da classe operária. Aquele que não compreende que, na Europa, onde quase todos os operários estão organizados, devemos conquistar a maioria da classe operária, estará perdido para o movimento comunista e não aprenderá nada se até agora não aprendeu, depois de 3 anos de nossa revolução. Essa é a posição de Lenin em 1921, em uma carta privada sobre a carta aberta, né? Mas o Congresso não chega a tanto, o Congresso não aprova a carta aberta, né? O Congresso acaba tendo uma saída mediada, que é a saída de as massas, né? Enquanto a posição de Lenin já é, vamos dizer assim, mais atrás ainda. Lenin não só admite que é necessário ir às massas, como ele admite que é necessário chamar as massas, chamar as organizações sociais-democratas a lutarem conjuntamente, porque ele diz que a carta aberta deve ser apoiada. Né? Mas pelo menos o Congresso condena a teoria da ofensiva. Essa é uma vitória importante de Lenin. Lenin diz também, outra citação dele, isso já publicamente no próprio Congresso, né? Ele diz: ao invés de mobilizar com intuito defensivo as massas operárias, a fim de rechaçar os ataques da burguesia e de provar assim que vocês tinham o direito a seu favor, vocês inventaram... Ele está condenando, né, a política da Internacional. Vocês inventaram sua teoria da ofensiva, teoria absurda, que oferece a todas as autoridades policiais e reacionárias a possibilidade de apresentá-los como os que tomaram a iniciativa da agressão, contra a qual tratava-se de defender o povo. Então, para ele, a revolução não deve ser apresentada como uma ofensiva. A insurreição sempre deve ser apresentada como uma defensiva. Como alguém que está... A classe trabalhadora deve se apresentar como uma força que está se defendendo de algo. Isso era muito importante. O que esse Congresso vota? Ainda o terceiro Congresso. Vota as teses apresentadas por Trotsky. Portanto, Trotsky é aliado de Lenin nessa política. Essa tese admite o refluxo da ofensiva proletária e o afastamento da perspectiva da tomada do poder. Então já a intervenção de Trotsky, as teses apresentadas por Trotsky nesse congresso. Trotsky diz: entretanto, essa poderosa onda, está se referindo à onda revolucionária aberta com a Revolução Russa, não conseguiu derrubar o capitalismo mundial, nem mesmo o capitalismo europeu, isso em 1921. Durante o ano que ocorreu entre o segundo e o terceiro Congresso da Internacional Comunista, toda uma série de levantes e de lutas da classe operária terminou, ao menos parcialmente, com derrotas. Hoje, pela primeira vez, vemos e sentimos que não estamos tão próximos do objetivo, a saber, da conquista do poder da Revolução Mundial. Em 1919, nós dizíamos, é uma questão de meses. Hoje nós dizemos, é uma questão de anos. Essa é a posição de Trotsky em 1921. Lenin e Trotsky são acusados de direitistas nesse congresso. Eles adquirem o apelido de ala direita da Internacional Comunista.
quem dá esse apelido é Zinoviev, o presidente da Internacional, e Haddad, né? Trotsky tem uma frase interessante também, ele diz assim no Congresso em um determinado momento, ele diz: olhem ao redor de vocês, não existem somente oportunistas neste mundo, mas também classes. Então a luta não é só de revolucionários contra oportunistas, existe também uma luta entre classes. Olha que coisa interessante. Quem é essa social-democracia, parênteses, quem é essa social-democracia com a qual Lenin mais abertamente, né, e Trotsky não tão abertamente, mas Lenin mais, admite a necessidade da unidade? É a mesma social-democracia que havia, há 2 anos atrás, assassinado Rosa Luxemburgo e jogado seu corpo num rio. Essa é a social-democracia com a qual Lenin admite a necessidade de unidade. Então ele não está preocupado se a força com a qual nós vamos nos unir é mais ou menos traidora. Já está bastante claro aqui que a social-democracia é uma força oportunista e traidora. Ainda assim ele admite a necessidade de unidade. O 4º Congresso da Internacional Comunista, em 1922, esse sim dá uma guinada mais categórica, né? É ele que aprova, finalmente, as teses sobre a unidade da Frente Proletária. Ele faz as seguintes constatações, esse congresso, já no ano seguinte, um ano depois desse primeiro debate. Ele diz, em primeiro lugar, constatação 1, estabilidade capitalista e ofensiva sobre a classe. Essa é a primeira constatação desse documento, que eu já tinha explicado esse termo anteriormente, né? Segunda constatação, o movimento operário se encontra fragmentado politicamente. Já vimos isso também. Terceira constatação, a maioria da classe trabalhadora se encontra não sob a direção dos comunistas, mas sob a direção dos sociais-democratas. Essa é a terceira constatação. Então os comunistas não têm a maioria da classe trabalhadora. Quarta constatação, é verdade que muitos trabalhadores romperam com a social-democracia, mas a tarefa não é organizar os que já romperam. A tarefa é organizar aqueles que ainda estão organizados na social-democracia. É ganhar eles para a política comunista. Então, é preciso retirar o apoio que a social-democracia tem. Não é organizar o nosso grupinho em separado. Quinta constatação. Para isso, a melhor forma é a ação prática. O melhor meio de se convencer os trabalhadores de uma determinada política é o meio da ação prática, o meio da luta. Sexta constatação, é isso? Sim, sexta. As massas só saem à ação quando acham que tem alguma chance de vitória. Então elas não saem à ação quando alguma direção fabulosa lhes promete. Elas só saem em ação quando elas acham, quando elas olham para a correlação de forças. As massas, embora a gente não perceba, elas têm também uma percepção de correlação de forças, quando elas acham que existe pelo menos alguma chance de vitória. Nesse momento é possível que elas saiam. Se elas acham que não existe nenhuma condição de vitória, não saem em ação. E por fim, para isso, para que as massas sintam que há alguma possibilidade de vitória, a proposta da unidade é fundamental. Então, o fato das massas, as massas percebem tudo. A gente acha que o ativismo político, as massas não percebem nada, eles percebem também. Eles percebem que a divisão da classe trabalhadora é um empecilho para a vitória. Então eles também sentem instintivamente, não é consciente como os marxistas, mas a classe trabalhadora sente instintivamente que a unidade é um fator necessário. E quando ela percebe que ela própria está completamente dividida, que as suas direções estão brigando entre si, ela não sente confiança para sair à luta. Então a Frente Única tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, isso é o mais importante de todos, ela quer realmente existir. A Frente Única não é uma manobra de construção do Partido Revolucionário. Não é uma jogada. Ela tem realmente como objetivo unir a classe trabalhadora para se defender. É um chamado sincero que os revolucionários fazem. Não é um chamado falso. Não é uma coisa para enganar os outros. Porque ela é dada pela necessidade objetiva. Ela não é dada pelos sentimentos ou pelas vontades das direções. É a necessidade objetiva que impulsiona a Frente Única.
Segundo, pode ocorrer, pode ou não, depende da condição política, pode ou não ocorrer, em função da unidade de ação, ou em função da não realização dessa unidade, pode ocorrer o desmascaramento da direção majoritária. Isso é o segundo fator, mas ele não é o mais importante. Porque mesmo que não aconteça, mesmo que não seja a frente única que vai desmascarar, mesmo assim nós estamos a favor de fazer a frente única. Mesmo assim os revolucionários estavam a favor, porque era uma necessidade objetiva da classe. Por que pode acontecer esse desmascaramento? Por dois grandes motivos. Um é porque a social-democracia nega-se a fazer a unidade, portanto a negativa a fazer a frente única, ela é um fator que pode ser usado na luta política, claro, para desmascarar essa direção, ou porque ela aceitou fazer a unidade e traiu a luta. Esse é o outro fator. E em função disso, pode ocorrer o desmascaramento dessa direção. Em ambos os casos, os revolucionários têm independência política para denunciar essa traição ou para denunciar essa negativa em realizar a unidade, etc. Algumas questões levantadas pela Frente Única. Perguntas ou debates que entre nós sempre se repetem. A gente vai tentar analisar eles historicamente. A Frente Única é uma unidade sindical ou é uma unidade política? Isso parece ser uma falsa questão, se nós analisarmos a história. Em primeiro lugar, ela é um chamado a todas as organizações, tanto as organizações políticas quanto as organizações sindicais. Paul Levy, é verdade, quando ele faz o chamado na Carta Aberta de 1921, ele chama os sindicatos alemães. Isso é interessante, ele faz, portanto, um chamado às organizações, basicamente as organizações sindicais. Mas naquele momento na Alemanha havia quase uma coincidência entre as organizações sindicais e a direção política dessa classe. Portanto, isso também não é um argumento. Mas o mais importante não é isso, para indicar que é tanto as organizações sindicais quanto as organizações políticas. A Terceira Internacional, quando ela adota a política da Frente Única, finalmente em 1922, ela resolve convocar nada menos do que uma conferência internacional das 13 internacionais para discutir a Frente Única em nível internacional. As 13 internacionais é a Segunda Internacional, a Internacional 2,5 e a Internacional 3. Vocês iam achar que era 1, 2 e a 3, né? Não é. É a 2, a 2,5 e a 3. Mas isso é uma longa história que eu não vou entrar aqui até agora. Existia a Segunda Internacional, que era a Internacional da Social-Democracia, a terceira, que era dos comunistas, e havia uma internacional intermediária, que era apelidada, claro que ela não se chamava Internacional 2,5, ela era apelidada de Internacional 2,5 porque ela era uma organização, digamos assim, que ficava numa posição intermediária. A gente não vai desenvolver esse tema. Bom, o que demonstra que essa unidade é tanto política quanto sindical? Depois, o que a Internacional Comunista quer discutir nessa conferência internacional que eles chamam? Eles querem discutir Tratado de Versalhes, portanto o tratado que oprimia a Alemanha naquele momento, campanha de solidariedade à Rússia, campanha de 8 horas, jornada de 8 horas, campanha de solidariedade à Rússia revolucionária, tanto questões políticas quanto questões econômicas. Tudo isso está englobado dentro da Frente Única. Hadeck, um outro dirigente da Internacional, disse nessa conferência, se dirigindo à social-democracia, olha que interessante que eles não abaixam o tom das críticas, olha como ele disse, se dirigindo à social-democracia, ele disse: se vocês lutassem não pela ditadura do proletariado, mas por um pedaço de pão contra a agravação da ruína do mundo, então o proletariado se uniria a essa luta e nós não vos julgaríamos em função do vosso terrível passado, mas em razão de novos fatos. Então eles estavam dispostos a abrir mão, naquele momento, de um balanço sobre as traições da social-democracia para fazer a luta conjunta. Isso é o que interessava para eles. E forma-se um comitê conjunto das 13 internacionais que faz tudo isso. Faz campanha contra o Tratado de Versalhes, campanha de solidariedade, campanha pelas 8 horas de trabalho. Outras questões levantadas pela Frente Única. É um chamado à base ou à direção. Eu acho que a gente já viveu um pouco isso, né? Existe uma outra forma de colocar a mesma questão, que é assim: o chamado à Frente Única, ele aumenta ou diminui as ilusões da classe trabalhadora na sua direção majoritária? Olha, interessante o que diz o Trotsky sobre isso. Trotsky diz assim:
entre o terceiro e o quarto Congresso da Internacional, ele disse: se tivéssemos podido unir as massas operárias em torno da nossa bandeira, ou sob as nossas palavras de ordem correntes, desprezando as organizações reformistas, partidos ou sindicatos, isso seria certamente a melhor das alternativas. Mas esta questão da Frente Única não se apresentaria nem mesmo na sua forma atual. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a Frente Única, ela não aumenta nem ela diminui as ilusões. Ela parte do fato de que as massas têm ilusão. Porque se as massas não tivessem ilusão nas suas organizações, não haveria sequer a necessidade do chamado da Frente Única. O Partido Comunista, ele próprio faria um chamado direto às massas, passando por cima das suas direções, e as massas se levantariam. Mas ocorre que as massas têm ilusão. Então a acusação contra os comunistas de que o chamado à Frente Única aumenta a ilusão é um absurdo, porque se existe sequer a necessidade da Frente Única é porque essas ilusões já existem. As massas já estão organizadas sob outra direção, já se encontram divididas. E se elas já se encontram divididas, significa que uma parte não confia em nós. E provavelmente é a parte majoritária. O partido faz críticas ou não faz críticas quando está na Frente Única? Qual é o grau de disciplina do partido? Essa é uma outra questão frequentemente levantada. Novamente Trotsky. Vou fazer várias citações aqui para a gente ver como eles resolveram, né? Trotsky diz: entrando em acordo com outras organizações, nós nos sujeitamos sem dúvida a uma certa disciplina de ação. Disciplina de ação. Mas esta disciplina não pode ter um caráter absoluto. Se os reformistas sabotam a luta e se contrapõem ao sentimento das massas, nós nos reservamos o direito de sustentar a ação até o fim, como organização independente, sem nossos semelhados temporários. Não é obrigado, mas tem o direito de levar a ação até o fim, caso os reformistas traiam a ação. Logo, tem uma disciplina relativa. Não é uma disciplina política, não é uma disciplina de crítica, mas é uma disciplina de ação. Depende daquilo que se entra em comum acordo sobre aquilo que se vai fazer. E se essa ação é traída, os comunistas se reservam o direito de denunciar. A Frente Única estaria superada pela direitização das direções majoritárias, pelo aumento do seu, digamos assim, intensidade do seu caráter traidor? Trotsky disse que não se procure responder que com o tempo as condições mudaram. Trata-se não de questões de conjuntura, mas como foi dito no próprio texto do ABC do comunismo. Então, para Trotsky, para os comunistas, a política da Frente Única era uma política que estava colocada pela divisão objetiva. Essa divisão objetiva e essa situação não era uma situação conjuntural, era uma realidade da classe trabalhadora. Portanto, a Frente Única, ela deveria ser parte do nosso arsenal sempre. Não quer dizer que nós sempre vamos aplicá-la, mas ela sempre está disponível para a aplicação. Nunca é proibido aplicar a Frente Única, depende da análise concreta, da situação concreta. A Frente Única é uma aproximação com o reformismo. Quando a gente aplica a Frente Única, nós estamos mais próximos dos reformistas do que quando nós agimos sozinhos. Novamente Trotsky, ele diz, aí ele usa uma imagem, né? Não é uma coisa tão científica, mas é uma imagem interessante, eu acho legal a gente reproduzir. Ele diz assim: ver nesta política de aproximação com os reformistas, ver nesta política, portanto a Frente Única, né? Uma aproximação com os reformistas é adotar o ponto de vista do jornalista que acredita afastar-se do reformista quando o critica, sem sair da sua sala de redação, e que tem medo de enfrentá-lo diante das massas operárias, medo de dar a estas a possibilidade de comparar o comunista e o reformista nas condições iguais da ação das massas. Sob o temor aparentemente revolucionário da aproximação, Trotsky coloca entre aspas, se dissimula, no fundo, uma passividade política que tende a conservar um estado de coisas no qual os comunistas, assim como os reformistas, têm cada qual o seu círculo de influência, os seus auditórios e sua imprensa, e no qual isto basta para dar a uns e a outros a ilusão de uma luta política séria. Então, essa situação em que o comunista se separa do reformista e não se enfrenta com ele, não se mistura, é uma ilusão de luta política séria. A luta política séria mesmo
É a luta política em que comunistas e reformistas estão juntos na luta, enfrentando as suas políticas e disputando nas massas qual é a política mais correta. Isso não quer dizer que, ao aplicar a frente única, nós estejamos livres de erros. Os comunistas aplicaram a frente única e cometeram erros, tanto erros sectários quanto erros oportunistas. Sobre os erros sectários, qual seria o erro sectário ao aplicar a frente única? A resolução da Terceira Internacional diz, desculpa, o texto do Trotsky diz: os erros na política da frente única foram de duas espécies, sectários e oportunistas, né? Aí olha só que interessante, na maior parte dos casos, quer dizer que a maior parte dos casos o erro foi sectário. Na maior parte dos casos aconteceu que os órgãos dirigentes do Partido Comunista se dirigiam aos reformistas com propostas de lutarem conjuntamente por palavras de ordem radicais, que não decorriam da situação e não correspondiam à consciência das massas. Então não adianta fazer frente única dizendo assim, vamos fazer frente única com os reformistas. Ok, reformistas, façam a revolução. Não adianta. Isso não é frente única. Isso não é um chamado coerente à frente única. Reformistas, organizem a insurreição. Reformistas, façam a greve geral já. Isso não é frente única. Isso não é um chamado adulto, pelo menos. É um chamado infantil. Continua Trotsky. As propostas tinham um caráter de tiros de festim. As massas continuaram inativas. Os chefes reformistas explicaram as propostas dos comunistas como uma intriga que tinha por objetivo a destruição da social-democracia. Lembra alguma coisa? Ou seja, é muito fácil. Você faz uma proposta fora da realidade e a direção do sindicato diz: gente, vocês estão vendo, essa proposta não é séria. Vamos aqui continuar com a nossa assembleia. Tratava-se de uma aplicação puramente formal, decorativa da política de frente única, quando por sua própria natureza ela só pode ser fecunda na base da apreciação realista da situação e do estado de espírito das massas. Houve também erros oportunistas, não foram só erros sectários. Trotsky diz: a política da frente única tornou-se para a direção stalinista. Então, quando o stalinismo aplicava a frente única, aplicava de maneira oportunista. O que o stalinismo fazia? Uma busca desesperada de aliados conquistados à custa da independência do Partido Comunista. Então, quando você sacrifica a independência política, cai num erro oportunista. Qual o resumo da frente única, portanto? O que é a frente única? Ela se resume da seguinte maneira, palavras da Terceira Internacional, abre aspas: o Partido Comunista, vou sintetizar tudo que eu disse até agora, mostra às massas e às suas organizações a sua vontade real de entrar na luta com elas, ao menos para os objetivos mais modestos, desde que os objetivos se achem no caminho do desenvolvimento histórico do proletariado. Nesta luta, o Partido Comunista conta com o estado real da classe operária em cada momento dado. Dirige-se não apenas às massas, mas também às organizações, cuja direção é reconhecida pelas massas. Confronta aos olhos das massas as organizações reformistas com as tarefas reais da luta de classes, revelando efetivamente que não é o sectarismo do Partido Comunista, mas a sabotagem consciente da social-democracia que solapa o trabalho comum. A política da frente única acelera o desenvolvimento revolucionário da classe. É evidente que essas ideias não podem envelhecer em nenhum caso. Tá? Bom, isso sobre a frente única. Para ir encerrando, porque a frente única teve uma pré-história, digamos assim. A gente fez dizer qual é a pré-história da frente única. Eu contei para vocês agora a aplicação consciente, um documento que se chama sobre a unidade da frente proletária, que se chamava frente única e era aplicada, etc, etc, etc. Mas Trotsky, quando ele vai argumentar a aplicação dessa política no marco da Terceira Internacional, ele usa um exemplo passado, portanto de uma espécie de pré-história da frente única, né? Que teria sido a política dos bolcheviques com relação aos mencheviques e com relação inclusive ao governo menchevique da Rússia
em agosto, setembro de 1917, que foi durante o golpe de Kornilov, né? Então, durante a Revolução Russa não foi uma marcha ininterrupta rumo à vitória, de fevereiro até outubro. Ela teve um momento de uma tentativa de golpe contra-revolucionário em agosto. Nessa tentativa de golpe contra-revolucionário, Kornilov, o general Kornilov, que dirigiu a tentativa de golpe, ele não era um ser estranho ao governo. Ele era ministro de guerra de Kerensky, que era o primeiro-ministro. Então ele era parte do governo. E esse governo era apoiado pelos mencheviques e pelos socialistas revolucionários. Quando esse general ele rompe com o governo e ataca o governo com armas, com o objetivo de estabelecer a sua própria ditadura e derrubar à força o governo traidor, capitulador, oportunista, reformista, etc., etc., qualquer adjetivo que se queira, dos socialistas revolucionários e dos mencheviques, o Partido Bolchevique aplica uma política que é de unidade com os socialistas revolucionários, que são parte do governo. Não é que eles estão somente no sindicato, são traidores do sindicato. Os socialistas revolucionários e os mencheviques são parte do governo, que o governo operante naquele momento. Os bolcheviques propõem uma política de unidade para juntos todas as correntes do movimento operário, juntas, independente das suas divergências, vencerem o golpe contra-revolucionário. Essa unidade ocorre, os bolcheviques aplicam a Frente Única, essa unidade ocorre, e sob a direção, e ela é justamente o fato final que mostra perante toda a classe trabalhadora russa o quanto os bolcheviques são coerentes na sua política. Porque, por um lado, lutam abertamente contra o governo, por outro lado, quando esse mesmo governo é atacado com armas na mão por uma força ainda mais reacionária, os bolcheviques estão dispostos a defender esse governo com armas na mão e lideram a defensiva armada contra o golpe. O golpe é derrotado e, a partir daí, ocorre uma avalanche de votações em soviets regionais, etc., etc., e os bolcheviques começam a adquirir maioria nos soviets regionais. Então foi a resistência conjunta ao golpe de Kornilov que deu finalmente aos bolcheviques a maioria nos soviets regionais. O principal deles, o soviet de Petrogrado. Olha só que interessante, o golpe acontece no dia 26 de agosto, no dia 4 de setembro, Trotsky é eleito presidente do soviet de Petrogrado. Exatamente depois da vitória do golpe, da vitória contra o golpe, né? Da vitória à resistência ao golpe. Para encerrar mesmo, então essa é a pré-história da questão. Trotsky usa isso aí na argumentação. Alguns comentários sobre a Frente Única na nossa corrente, né? Nós temos um lastro histórico. Esse lastro histórico significa também um lastro teórico. Nós temos uma história de elaborações. E esse tema da Frente Única, evidentemente, ele foi parte de uma série de discussões na nossa corrente, né? Nós temos muitas elaborações sobre isso, algumas são boas, outras podem estar erradas, podem ter sido superadas pela história. Nós temos elaborações boas e ruins também, né? Como toda corrente. Uma dessas elaborações que muito frequentemente surge nos nossos debates, alguns companheiros que são mais antigos já pegaram muito dessa discussão, é a diferença entre Frente Única e unidade de ação. Isso sempre gera uma confusão muito grande, né? O que é Frente Única? Aí, vamos aplicar a Frente Única. Aí alguém levanta e diz assim, isso não é Frente Única, isso é unidade de ação. Não, mas eu estou propondo uma Frente Única. Não, mas eu quero uma unidade de ação, eu não quero Frente Única. Porque... E começa uma confusão entre Frente Única e unidade de ação. O que é Frente Única? Bom, o que é a Frente Única a gente já viu. O que é a unidade de ação? Que às vezes aparece no nosso vocabulário. Bom, em primeiro lugar, não é a mesma coisa que Frente Única, senão chamaria Frente Única. É outra coisa. Primeiro, o que é igual, o que é diferente, é diferente. Unidade de ação é diferente de Frente Única. Qual é a diferença? Quando os bolcheviques colocam o plano da unidade da Frente Única, vocês perceberam isso pela minha exposição, eles não vislumbravam, não havia nem menção a isso é uma coisa tão absurda que nem mesmo foi dito. Eles não vislumbravam qualquer possibilidade de unidade com a burguesia. Isso é uma coisa fundamental. A Frente Única é uma unidade dentro da classe.
não há palavra. Bom, claro que a palavra burguesia como o inimigo que se deve enfrentar. A frente única é uma unidade dentro da classe. De todas as suas correntes, sim, de todas as suas correntes, mas dentro da classe trabalhadora. Isso é frente única. Só que o stalinismo, como já teve ali presente na citação que eu li do Trotsky, quando ele critica o oportunismo stalinista, né? O stalinismo, ele transformou a frente única, ele tomou o palavreado da frente única, as palavras adotadas pela Terceira Internacional, ele adotou tudo isso e distorceu essa frente única. Ele transformou a frente única em uma unidade orgânica com a burguesia. Transformou a frente única na proposta de uma unidade com a burguesia democrática contra a burguesia fascista, etc, etc. Então, aquilo que era uma proposta de unir todas as correntes do movimento operário contra a burguesia, o stalinismo transformou em uma proposta de governo unitário entre proletários e burgueses. É uma coisa totalmente que foge do contexto dentro do qual essa palavra de ordem foi criada. Então ele transformou... Foi o que o stalinismo depois acabou dando outro nome, que surgiu sob o nome de frentes populares. Então o que é a frente popular? A frente popular é a unidade unidade orgânica, unidade de governo ou de partido entre classes inimigas, entre burguesia e proletariado. A gente não vai entrar aqui nos detalhes da frente popular porque não é o nosso tema, né? Mas o stalinismo transformou isso. Transformou a frente única em uma frente popular. E por isso que Trotsky critica ele, dizer isso aí o stalinismo está querendo buscar aliados a qualquer custo, a custo da sua própria independência política. Era quando o stalinismo queria buscar aliados estratégicos dentro da própria burguesia. Então é o stalinismo que introduz o problema da unidade orgânica com a burguesia. Dentro da nossa corrente, o fundador da nossa corrente, Nahuel Moreno, ele obviamente, para manter a tradição trotskista, ele se opôs a essa política stalinista. Moreno foi um grande inimigo das frentes populares, fez uma crítica teórica, prática, política das frentes populares. Mas Moreno não ignorava que o século XX havia colocado questões, o desenvolvimento do século XX havia colocado questões que não estavam colocadas para os bolcheviques. Uma dessas questões, por exemplo, eram as questões democráticas. Por causa do avanço do fascismo, isso tinha colocado alguns enigmas perante a classe trabalhadora, perante os revolucionários, que era preciso responder. Então ele não ignorava que, às vezes, não governar junto com a burguesia, mas às vezes, diante de questões muito pontuais, diante de questões muito delimitadas no espaço e no tempo, era necessário uma unidade com a burguesia por certas questões. Por exemplo, para lutar por exemplo, pela libertação de um companheiro, uma campanha de liberdade, alguma coisa assim. E nesses casos, Moreno admitia a possibilidade de fazer unidades pontuais, sempre delimitadas, no tempo e no espaço, com setores burgueses. Então Moreno, para não confundir as coisas, ele não chamou uma coisa que é diferente do mesmo nome. Ele não deu a isso o nome de frente única, porque a frente única era unidade dentro da classe trabalhadora. A essa unidade pontual, sempre delimitada no espaço e no tempo, com setores burgueses, ele deu o nome de unidade de ação. Então o que é uma unidade de ação? A unidade de ação, diferente da frente única, ela tem como característica fundamental, ela é interclasse. Ela pode ser uma unidade com setores burgueses. Depende do que está colocado. Qual o grande exemplo de unidade de ação? Onde trabalhadores e burgueses estiveram juntos e não teve nenhum problema. Foi correto que se fizesse assim. Por exemplo, na luta pelas diretas já no Brasil, na primeira metade dos anos 80. Foi uma unidade de ação. Burguesia e proletariado não formaram um governo conjunto. Não formaram um movimento permanente. Era um movimento preciso, pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que reestabeleceria no país as diretas já. Isso era unidade de ação.
e se fazia atos, e houve um comitê nacional, embora não houvesse comitês regionais, mas houve um comitê nacional em que os trabalhadores se reuniam com os burgueses. Então Lula, junto com a nossa corrente, inclusive na época, se juntava junto com Tancredo Neves, com Ulisses Guimarães, com Fernando Henrique, para discutir o movimento Diretas Já, e tudo bem, isso era a unidade de ação. Então a unidade de ação ela é uma outra tática diferente da Frente Única. Isso é importante por quê? Porque a tradição os oportunistas, eles pegam a Frente Única e dizem, tá vendo como a Frente Única é importante? E vão também fazer uma palestra sobre Frente Única, um curso Frente Única, para fazer Frente Única, para fazer unidade orgânica com a burguesia. Esses são os oportunistas. E os sectários vão dizer, unidade com os oportunistas nunca, somente frente com os oportunistas nunca, somente unidade de ação. Nós não fazemos frente com oportunistas, só fazemos unidade de ação. Essa é uma distorção sectária. Na verdade, existem as duas táticas. Existe a Frente Única e existe a unidade de ação. E elas são diferentes. São aplicadas para classes diferentes, para momentos diferentes da luta de classes. Então, a rigor, elas não deveriam se confundir. Elas se confundiram por causa da debilidade dos trotskistas em aplicá-las. Elas se confundiram por um plano subjetivo nosso, por causa da nossa parcialidade, do nosso pouco estudo, às vezes do nosso oportunismo, às vezes do nosso sectarismo. Por isso essas duas táticas acabaram se confundindo. Moreno, ao contrário, tinha um duplo objetivo: combater o oportunismo e combater o sectarismo. Por isso ele dividiu essas duas táticas. Assim, eu estou colocando para vocês como simplesmente um esquema, e eu não tenho nenhuma pretensão de que esse esquema dê por si só resposta para toda a complexidade de problemas políticos que a gente enfrentou, enfrenta, ainda vai enfrentar e tal. Toma exatamente como isso, como um mero esquema, né? Como linhas gerais do que foi uma política histórica aplicada pelas distintas correntes e tal, e que nós temos que gerar as nossas próprias respostas para os desafios que a gente tem. Então, por exemplo, estar num espaço... não menos, não. Beleza. Então, quando a gente está num espaço, é muito importante a gente caracterizar o que é aquele espaço, né? Um espaço de frente única, um espaço de unidade de ação. Tá? Eu tendo a entender o seguinte: olhando para a história, sempre a gente está... A ideia aqui é a gente discutir a história, né? Historicamente, a unidade de ação surgiu quando as questões democráticas surgiram como pautas necessárias, porque elas não estavam colocadas antes, né? Então, a Frente Única, ela surge, lembremos, 8 horas de trabalho, contra a diminuição do nível de vida da classe trabalhadora, etc. São questões da classe trabalhadora. Elas tendem a unir setores da classe trabalhadora, a Frente Única. Acontece que há um momento, com o surgimento do fascismo, com a ofensiva, com os golpes contra-revolucionários que acontecem, a necessidade de resistir a esses golpes e tal, surgem questões democráticas que deslocam setores da burguesia para a defesa dessas questões. Não há nenhum motivo para que a gente não se una com esses setores da burguesia para defender isso, defender contra um golpe, defender uma eleições gerais, um país, etc, etc, etc. Então eu acho que, assim, por exemplo, questões democráticas, por exemplo, as questões de gênero, as questões de opressão, como foi, por exemplo, o movimento do Ele Não, etc., tendem a gerar unidade de ação, porque eles tendem a agregar, ou possivelmente agreguem dentro desses setores de outras classes sociais, setores com outras pautas, etc. Não é nem a gente faz, e é igual. Impulsionamos também. A unidade de ação também não é para nós o nosso mal, nossa, que droga, depois da unidade de ação. A unidade de ação é muito importante, né? A unidade de ação ajudou a derrotar a ditadura no Brasil, né? E é verdade isso que fala Ariely, ou seja, quando a gente fala unidade de ação, não quer dizer um ato e pronto. As diretas já foi um processo de luta, em que se gerou um organismo nacional, que foi o Comitê Nacional pelas Diretas Já. Então a gente também não tem que entender como uma receita de bolo, como uma coisa pontual, no seu sentido estrito do termo, é pontual no sentido mais amplo, né? É que é uma ação. Falando umas vezes, nós vamos fazer várias ações para realizar essa ação, a gente realiza várias ações para realizar essa ação.
Por exemplo, sei lá, a luta contra o golpe na Venezuela hoje pode até gerar uma unidade de ação com outros setores, algum setor democrático, que a gente chama um ato, que faça um comitê, que faça uma... A gente pode fazer até mandar mantimentos, uma ajuda humanitária de esquerda, democrática, alguma coisa assim, pode inventar qualquer coisa para entrar no processo, e se esse processo agrega, não vejo nenhum problema. Então, a gente tem que ver a pauta. As pautas específicas da classe trabalhadora dificilmente, pelo menos, agregam setores de outras classes sociais. É muito pouco comum isso. Então elas tendem a gerar ações de frente única, né? Enquanto os outros tendem a gerar ações de... Mas nada substitui a análise concreta da realidade concreta. O que nós temos diante de nós, né? Como caracterizar um partido? É um partido burguês, é um partido operário, é um partido... A caracterização de um partido é sempre uma síntese entre 3 aspectos. Nenhum desses aspectos é absoluto sobre o outro. É uma síntese entre os 3. Novamente, análise concreta da realidade concreta. É uma síntese entre a análise da base desse partido. Qual é a base sobre a qual esse partido opera? É uma base eleitoral apenas? Ou é uma base orgânica de setores da classe trabalhadora que estão organizados em determinados setores sociais e que a partir desses setores, a partir dessas estruturas apoiam esse partido? Nesse sentido, PSDB e PT são inconfundíveis, não tem como confundir um com o outro. A base do PT é muito mais orgânica, muito mais histórica do que a base. Claro que ele tem também uma base eleitoral difusa popular como os outros partidos burgueses, portanto também tem que ser analisado concreto cada caso, mas é a base social. A direção desse partido, qual é a classe que pertence a essa direção, qual é a sua origem social, né? E qual é o programa desse partido? É um partido de independência operária, é um partido proletário, é um partido... No seu programa, quais são as questões que eles levantam? Então, uma síntese entre esses 3 elementos vai nos dar uma caracterização do partido, para a gente ver se a gente chama, se ele está dentro do nosso leque de opções ou não, né? Em muitos casos, a própria realidade demonstra, né? Havia um debate dentro do PSTU se o PT tinha se transformado já num partido burguês. Esse debate houve, né? E é muito importante a intervenção, principalmente dos companheiros mais ligados às bases operárias, que insistiam. O PT ainda possui uma base operária forte, significativa, orgânica, tradicional, que se mobiliza. Isso foi muito visível no período que antecedeu ao golpe, né, de 2016. Ali ficou claro, por exemplo, que apesar de todas as suas transformações, foram transformações muito importantes, o PT se mantinha como um partido da classe trabalhadora, que é traidor, que é... A gente está vendo isso agora, né? Tudo que o PT está fazendo agora na Câmara. Mas é um partido da classe, que representa as contradições da classe, um partido reformista da classe trabalhadora, né? Como fazer o chamado quando se é pequeno? Com sabedoria e humildade. Humildade principalmente, né? Quando você é pequeno, eu acho que a gente tem que buscar amplificadores da nossa política. Que significa ter a humildade de saber que um chamado direto é inócuo, não tem nada. Então é muito mais importante, quando você é uma organização de 30 pessoas, é muito mais importante você ganhar, de repente, um CA para aquela política, um sindicato para aquela política, e a partir disso transformar num certo amplificador, sabendo que você dificilmente vai ser determinante no estabelecimento, mas isso não te exime do fato, se a necessidade é uma frente única, você tendo 5 pessoas, ou você tendo 50 mil pessoas na sua organização, nos 2 casos você é obrigado a chamar frente única. O problema é que você tem que chamar com sabedoria e humildade nos 2 casos. Quando você é 5, significa admitir a sua debilidade e buscar amplificadores da sua política. Quando sair, eu acho que tem que sair quando essa frente se torna um obstáculo. E quando ela se torna um obstáculo? Não dá para dizer de antemão. É análise concreta da realidade concreta. Se essa frente ela possibilita a unidade da classe, se ela permite o nosso contato com a classe trabalhadora, a fomentação da sua luta, da sua mobilização, o avanço da sua consciência, ela serve. Se ela não faz isso, ela não serve. Nesses casos, é possível sair de uma frente que se tornou, na verdade, um obstáculo que deve ser superado. Isso é possível também, né? Teoricamente, a gente tem que admitir. Nem toda frente serve. Não é porque é uma frente, não é porque ela cumpre rigorosamente
não é porque ela cumpre formalmente os critérios de uma frente única, que a nossa política permanente deve ser chamada frente única e a composição de qualquer frente que surge em qualquer situação. Análise concreta da realidade concreta. Eu acho que hoje a frente única está muito colocada pelo problema que colocou a Ariely, pelo problema estrutural da classe trabalhadora, porque ela está muito mais fragmentada do que ela estava há 105 anos atrás, muito mais fragmentada, tanto do ponto de vista da sua direção política, quanto do ponto de vista da sua estrutura mesmo, né? Não tem mais aquela classe trabalhadora que são os setores tradicionais, metalúrgico, mineradores, etc. A classe trabalhadora é muito mais complexa, ela criou um leque de representações e de estados políticos que estão permanentemente em transformação, que devem ser levados em consideração na luta política, né? E além disso, é uma situação extremamente defensiva. A situação no sentido mais histórico, né? Os anos que nós vivemos hoje não tem nada a ver com os anos que nós vivíamos em 1914. Então eu acho que a frente única está cada vez mais colocada, né? Bom, acho que foi isso que foi colocado de questões. E claro que a unidade de ação está colocada também, né? As duas estão colocadas, a frente única e a unidade de ação também. Porque as questões democráticas também têm assumido um papel cada vez maior na nossa luta. Então é inevitável que em torno de questões democráticas nós façamos unidade de ação com setores burgueses, de outras classes, classe média, intelectualidade. Uma coisa, esse problema da estratégia, né, que colocou o Bocão, vou começar por isso aí porque eu acho que você vai puxando outros temas. Primeiro, onde a tática se transforma em estratégia, ou onde ela se comunica com a estratégia, né? O objetivo estratégico nosso, ao aplicar uma tática de frente única, o objetivo estratégico, não quer dizer que isso vai se manifestar, não quer dizer que isso vai de fato acontecer, porque isso sim depende, imaginem, condições políticas muito especiais. Porém, o objetivo estratégico, nós podemos formular dessa forma, é a construção de organismos soviéticos. O objetivo de toda a frente única é objetivo que nós interpretamos, né? É a constituição da frente única em organismos soviéticos. Os soviéticos são por si mesmo o organismo supremo da frente única, tá? É interessante observar como os organismos de tipo soviético, né, exatamente por serem de frente única, eles sempre causaram desconfiança no início entre os marxistas, né? Quando eles surgiram na Revolução Russa em 1905, os bolcheviques tiveram muita desconfiança, porque os bolcheviques trabalhavam ainda com um esquema que era assim, partido e sindicato, só isso, só deve existir partido e sindicato. Sindicato para a luta econômica, partido para a luta política. Não estava na nossa teoria, na teoria dos bolcheviques naquele momento, não foi criada uma teoria até então, de que pudesse haver um outro organismo de um outro tipo, político e econômico ao mesmo tempo, e que além disso agregasse todas as correntes do movimento operário, inclusive aqueles operários sem corrente. Então, quando eles surgiram em 1905, os bolcheviques olharam com muita desconfiança e tiveram um pouco uma política de boicote dos soviets no primeiro momento. Por isso os bolcheviques se localizaram mal nos soviets. Por isso os mencheviques foram maioria desde o início. Tem uma carta muito interessante do Lenin para os bolcheviques, uma carta interna dele, onde ele elogia Trotsky, os mencheviques em geral, ele elogia os mencheviques em geral, mas elogia Trotsky em particular, embora Trotsky não fosse menchevique, né? Trotsky era independente. Mas elogia Trotsky pela sagacidade com que Trotsky se localizou à frente do Soviet de Petrogrado. Naquele momento se tornou presidente do Soviet de Petrogrado na primeira revolução, né, de 1905. E ele faz um chamado aos bolcheviques que superem a sua desconfiança dos organismos soviéticos. Ele vê como algo positivo. Mas é interessante observar como já desde esse início foi uma coisa que causou desconfiança, causou estranheza. Eu acho que a gente carrega um pouco disso, né? Essa estranheza com coisas que um pouco meio que fogem do nosso controle e são dirigidas não por nós. A gente às vezes tende a olhar com desconfiança. Mas o objetivo nosso estratégico com a frente única é a constituição de organismos soviéticos, né? No momento em que momento ele se torna soviético? Quando a luta deixa de ser defensiva e passa a ser ofensiva.
quando deixa de ser por questões imediatas de economia, condições de vida, e passa a ser uma luta pelo poder. Mas os organismos soviéticos, eles têm as características dos organismos de frente única. Então por isso que eu digo que é uma pré-história da questão, porque eles já surgiram na Revolução Russa como organismo soviético e como organismo de frente única. Os soviéticos, eles organizavam os bolcheviques, os mencheviques, os socialistas revolucionários, inclusive os anarquistas participavam também, todas as correntes do movimento operário estavam representadas, né? E os bolcheviques tiveram essa dificuldade de entender. Então a estratégia nossa é essa. Quando a gente aplica uma política de frente única, em última instância a gente quer isso, né? Só que a gente sabe a dificuldade é isso pela situação do presente, né? Agora, o afastamento, a marginalidade do trotskismo, a marginalidade das correntes revolucionárias, né, a nossa marginalidade em geral, hoje em dia a marginalidade, poderíamos dizer até a marginalidade dos próprios sindicatos, né? Os próprios sindicatos, em muitos casos, são marginais em relação à sua própria base. Isso fez com que surgissem, claro, uma série de organizações, de frentes, de iniciativas, de fóruns, que não têm nenhuma atuação na base. Eu não posso dar para vocês uma receita sobre isso. O que eu digo é o seguinte: a tática boa é aquela que funciona. Se a tática está funcionando, ela é boa. E se ela não está funcionando, ela não é boa. Ela pode ser mudada, ou deve ser mudada. A gente tem que analisar em cada caso. Então é verdade que a gente tem um monte de organismo que não atua na base, que não serve para absolutamente nada. É uma coisa em que reúnem só os dirigentes, não vai para a base, não faz nada. Mas isso não é um defeito da política. Isso é um defeito da própria marginalidade das organizações e a marginalidade dos dirigentes. O afastamento dos dirigentes da base leva a isso. Não é um defeito da política de frente única. A política de frente única segue válidos, seus princípios seguem válidos. Mais válidos ainda, porque a classe está mais fragmentada e mais na defensiva. O problema é que isso não correspondeu, historicamente, a um aprofundamento, a um aumento do enraizamento nosso na base, ao contrário. Se transformou em burocratização e afastamento, né? Então, o que leva a uma aparente contradição na aplicação da frente única como algo inócuo. Ela é inócua por causa do afastamento das organizações, não por causa da política. Sobre a frente eleitoral. Eu venho do PSTU também. A gente no PSTU tinha muita mania de separar a luta política da luta eleitoral. Eu acho que há algum tempo já, não sei se isso é absoluto, mas eu acho que majoritariamente a gente chegou à conclusão, na minha opinião correta, de que a frente eleitoral é um tipo de luta política, é um aspecto da luta política, é o momento em que a luta política se manifesta. A luta eleitoral é luta política também, por isso que ela é uma luta em torno de programa, em torno da criação de frentes, de figuras políticas públicas, e ela tem também a sua especificidade eleitoral, porque ela também inclui no seu objetivo o objetivo eleitoral de eleger. Nós queremos eleger, porque o parlamento é uma arena da luta política, não é só a luta eleitoral. O PSTU muitas vezes ele ia até o ponto de reconhecer o caráter político da luta eleitoral, mas não reconhecia o parlamento como arena da luta eleitoral. Ora, o parlamento é também uma arena de luta. Lá ocorre luta. Vocês não ficam lá, ocorre uma grande luta. Hoje nós estamos fora dessa luta. Estamos completamente fora. A gente só participa dessa luta de maneira indireta, porque nós estamos dentro do pessoal e o pessoal tem uma representação parlamentar. Mas nós mesmos, da nossa corrente, não temos a nossa representação parlamentar. Portanto, existe toda uma arena da luta política do país da qual nós, diretamente, pelo menos, estamos fora. Então é óbvio que a gente tem que ter como objetivo na luta eleitoral a eleição. A frente eleitoral, ela se compõe ou não se compõe de acordo com os objetivos que o partido se coloca naquele momento. Então, o objetivo é a agitação de um programa, o objetivo é a construção de uma alternativa de esquerda, o objetivo é a eleição de nossas figuras públicas, ou pelo menos a promoção das nossas figuras públicas. Tudo isso se combina dialeticamente e determina se vale a pena ou não a constituição de uma frente eleitoral. O que a gente não deve opor, o que a gente não deve fazer, é o que a gente fazia também no PSTU, é opor a luta eleitoral à luta política. E, portanto, a partir daí, opor a frente eleitoral à frente única. A frente única pode ter uma expressão eleitoral também. Não é obrigatório e não é proibido que a frente única se expresse em frente eleitoral. Pode ser que a gente implemente a frente única, pode ser, e chegue à conclusão que não vale a pena fazer uma frente eleitoral com PT, talvez, em algum momento, e pode ser que, como foi agora, né? Nós estávamos chamando a frente única
E não chamamos a frente eleitoral com o PT dentro do PSOL. A gente não era dos que achavam que dentro do PSOL a gente deveria fazer uma frente com o PT. Né? Pode ser que em algum momento a gente chegue à conclusão que a frente única necessita também de uma frente eleitoral. Estou aqui fazendo uma conjuntura. Né? Então ela pode ter uma expressão eleitoral também.